A Justiça do Rio Grande do Norte, mandou soltar o ex-ministro do Turismo, Henrique Alves, do MDB. Henrique Alves estava em prisão domiciliar desde o dia 8 de maio. Com a decisão do juiz Francisco Eduardo Guimarães Farias, da 14ª Vara Federal de Natal, ele vai responder em liberdade. Nesta ação penal, que é derivada da Operação Manus da Polícia Federal, ele é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em investigação de desvios na construção da Arena das Dunas, em Natal. A obra ficou pronta em 2014 para a Copa do Mundo, realizada aqui no Brasil. Na Manus, além de Alves, também é réu o ex-presidente da Câmara e deputado cassado, Eduardo Cunha. Os dois ex-deputados são acusados de terem recebido propinas disfarçadas de doações eleitorais oficiais e não oficiais. Em troca, os políticos teriam favorecido as empreiteiras OAS e Odebrecht para a construção da Arena das Dunas. Em depoimento na segunda-feira, o ex-ministro Henrique Alves negou as acusações e disse acreditar que o Ministério Público Federal agiu por desinformação. Alves e Cunha também são réus na Operação Sepsis, que investiga um esquema de corrupção na Caixa. Eles são acusados de cobrar propina para a liberação de recursos do Fundo de Investimentos do FGTS, administrado pelo banco. Henrique Alves foi preso pela primeira vez em junho do ano passado. Ele ficou detido na Academia de Polícia Militar, em Natal, até ser mandado para casa. Agora deve entregar o passaporte às autoridades e está proibido de manter contato com outros investigados. O ex-ministro também nega a participação no esquema de corrupção na Caixa. Além de presidir a Câmara dos Deputados, o MDBista foi ministro do Turismo nos governos Dilma e Temer. Ele deixou o ministério após ser citado na delação de Sérgio Machado. O ex-presidente da Transpetro disse que repassou a Henrique Alves R$1,5 milhão em propina entre 2008 e 2014. Alves é próximo do presidente Temer, fazia parte do mesmo grupo político dele na Câmara dos Deputados. O MDBista também contesta a delação de Machado. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, diz que posições político-partidárias de magistrados não podem afetar a justiça. A declaração da ministra está num artigo publicado hoje no jornal Globo. No texto, com o título Insegurança Jurídica, a ministra defende que o cidadão não seja submetido à dúvida de saber se o que vale é a lei ou os interesses pessoais de quem julga. Escreveu que a lei depende de interpretação, mas que interpretar não é livre pensar, menos ainda livre julgar, atividade que está vinculada à Constituição e à lei. E que juiz que toma partido, juiz não é, se algum dia foi. Sem citar nomes, Carmen Lúcia se refere ao episódio do último domingo, quando um pedido de habeas corpus para libertar o ex-presidente Lula gerou um vai e vem de decisões judiciais contraditórias, envolvendo o juiz Sérgio Moro e magistrados de segundo grau. Com palavras duras no artigo, a ministra reconhece que períodos eleitorais despertam paixões e sugere que autoridades de toga têm se mostrado seduzidas ao atuar de acordo com preferências políticas. É dever constitucional do juiz manter-se distante de disputas político-partidárias, preservando a isenção e a imparcialidade, escreveu a presidente do Supremo. No domingo, o desembargador Rogério Favretto, do Tribunal Regional da 4ª Região em Porto Alegre, que cumpria a escala de plantão de fim de semana, determinou que Lula fosse solto. Favretto foi filiado ao PT durante quase 20 anos, até 2010, e ocupou cargos em governos petistas antes de assumir a vaga no TRF, indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Mesmo em férias, o juiz Sérgio Moro reagiu após ser citado na decisão de Favretto. Pediu à Polícia Federal que não cumprisse a determinação, enquanto o relator da Lava Jato na segunda instância, o desembargador Gebran Neto, não se pronunciasse. Favretto insistiu em um novo ofício à PF e acusou Moro de não cumprir uma decisão de instância superior à dele. Mas Gebran tomou a frente e desfez a decisão do colega, o que Favretto não aceitou.
A batalha só terminou quando o presidente do TRF, Carlos Thompson Flores, disse que o poder de decidir sobre o caso era do relator Gebran. Outros pedidos de habeas corpus também foram negados depois pela presidência do Superior Tribunal de Justiça. Com isso, Lula continua preso na sede da Polícia Federal no Paraná, onde cumpre pena de 12 anos e 1 mês no caso do triplex em Guarujá. A Procuradora-Geral da República pediu ao STJ abertura de inquérito contra Favretto. Raquel Dodge quer investigar se o desembargador cometeu prevaricação. O crime é tipificado no artigo 319 do Código Penal e tem a seguinte redação: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A pena prevista é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Numa manifestação ao STJ, a Procuradoria-Geral da República afirmou que Sérgio Moro é imparcial para julgar o ex-presidente Lula. O subprocurador Nívio de Freitas Silva Filho defende que o juiz de Curitiba deve continuar à frente do caso do sítio de Atibaia. A defesa do petista pede que o magistrado seja considerado suspeito. Os advogados dizem que ele age de forma parcial com o ex-presidente. Nesta ação penal, Lula é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Para o Ministério Público Federal, ele ocultou ser o real dono do imóvel e recebeu como propina melhorias no sítio. Lula nega a acusação. A presidente do Supremo Tribunal Federal prorrogou a investigação sobre o líder do governo Temer no Senado, Romero Jucá, do MDB. Em abril, a Polícia Federal pediu 60 dias de prorrogação do inquérito. Mas, depois de analisar o caso, a ministra Carmen Lúcia autorizou apenas mais 30 dias. Alegou o princípio razoável da duração do processo. Nessa investigação, Romero Jucá é acusado de receber 10 milhões de reais em propina da Odebrecht e da Andrade Gutierrez. Em troca, o líder do governo, Temer, no Senado e presidente do MDB, beneficiaria as empreiteiras na licitação da usina hidrelétrica de Santo Antônio. Na Lava Jato, ele já é réu numa ação penal no Supremo e alvo de outros inquéritos. Neste caso, ele é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o senador pediu uma doação de R$150 mil à Odebrecht. O dinheiro, segundo a Procuradoria, foi para a campanha eleitoral do filho de Jucá, em 2014, então candidato a vice-governador de Roraima. Em delação, o ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, disse que com a doação feita ao diretório do MDB, esperava que Jucá beneficiasse a empreiteira durante a tramitação de 2 medidas provisórias no Congresso. O senador nega todas as acusações. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, sobre as eleições. A Polícia Federal lançou uma operação para investigar corrupção no INSS. 2 pessoas foram presas. Até agora foram descobertas mais de 127 fraudes no INSS, o órgão federal responsável pelo pagamento de aposentadoria no país. O total desviado chega a 13 milhões e 600 mil reais. A operação foi realizada em São Luís, São José Ribamar, no Maranhão, em Fortaleza e Caucaia, no Ceará. De acordo com a Polícia Federal, a investigação começou em 2013 e identificou um esquema que fraudava a inserção de vínculos trabalhistas fictícios no Cadastro Nacional de Informações Sociais. O banco de dados com informações sobre o trabalhador é usado para conceder e calcular o valor da aposentadoria. Segundo os investigadores, a corrupção no INSS contou com a participação de um advogado sócio de 2 empresas utilizadas nas fraudes, de uma técnica em contabilidade, de 2 assistentes sociais e de diversos outros agenciadores e intermediários. Os nomes dos investigados não foram divulgados. Eles foram indiciados pelos crimes de estelionato previdenciário e associação criminosa. As penas acumuladas podem chegar a 9 anos e 8 meses de prisão. Um dos presos também foi indiciado por falsificação de documento público para fins previdenciários. A Polícia Federal estima que a descoberta no esquema evitou um prejuízo de 28 milhões de reais ao INSS.
Revelar olhares sensíveis. Um projeto da Zona Norte de São Paulo ensina fotografia a alunos com deficiência, especialmente síndrome de Down. O Galera do Clique quer promover a integração dos jovens para que eles descubram e mostrem seus talentos. É uma questão de ajuste, de acertar o foco para favorecer o cenário. 80 jovens, todos com alguma deficiência. A maioria é síndrome de Down, doença genética que pode causar atraso de desenvolvimento intelectual. Mas e daí? A Galera do Clique é puro trabalho com diversão. Eu gosto de fotografar aniversário, festas, casamentos, não tudo. O que você gosta de fotografar? Espetáculo. Eu fico perto para tirar foto. Você é um bom fotógrafo? Sim. Você gosta mais de fazer a foto ou de ser o modelo? Tô vendo você mais aí de modelo. Se você é modelo. Também, né? É. A Galera do Clique nasceu como um projeto social, na prática é uma escola e já funciona também como um canal para contratação de fotógrafos. Neste mês, o grupo virou ainda espaço de intercâmbio cultural. 20 jovens estrangeiros de uma ONG internacional passam as tardes aqui trocando experiência. Cada um no seu idioma, falando de foto e da vida, e dá certo. Incrível, são jovens fantásticos, estou a aprender imenso, acho que nunca aprendi tanto na minha vida, estou a adorar a experiência, não quero ir embora, quero ficar aqui para sempre. Amo muito. Essa história começou há 6 anos com a Sandra, que é fotógrafa profissional e mãe do Felipe, que tem Down. Ela levava o filho nos trabalhos e deixava uma câmera com ele. E percebeu que ele tinha muito talento, captava lindíssimas imagens. Sabe a história, né, de filho de peixe, peixinho é o caso aqui. Então ela resolveu ensiná-lo, mas dar também oportunidade para mais gente. E deu muito certo. E sabe por quê? Por causa de um jeito que, embora óbvio, é muito raro. Eu repito muito e eu sempre valorizo os acertos e minimizo os erros. Então eu faço com que eles tenham confiança neles. É coisa que ninguém faz normalmente. Nenhuma escola, lugar nenhum. As aulas são nesse espaço adaptado na casa da própria Sandra, na Zona Norte de São Paulo, uma vez por semana. São 4 turmas. E aí, ela precisa ser firme. Eu tive que pôr uma regra. Qual a regra, gente? O que é que não pode dar na Galera do Clique dentro da aula? Beijar na boca e namorar aqui na aula. Encontrar a turma que tem a ver com a gente ajuda nesse processo de empoderamento, de identificação. E como sempre diz a Sandra, não é mascarar deficiência, não, mas dar oportunidade para essa galera é também dar uma chance para descobrir, além de fotógrafos, grandes pessoas. Não é fácil, não vou falar que é fácil. É complicado, é um caminho de pedra, mas que... pedras brilhantes. É tudo de bom. No site galeradoclique.org você encontra mais informações sobre o projeto. Uma moradora da Moca, na zona leste da capital, foi gravada ajudando uma quadrilha a entrar e fazer um arrastão no prédio em que ela mora. A estudante Bruna Souza, de 18 anos, e outros 2 suspeitos foram presos. Um morador foi ferido pelos ladrões que fugiram. Câmeras de segurança gravaram 2 rapazes ainda na calçada, aparentemente à espera de Bruna Santos, de 18 anos, que foi buscar uma encomenda. Ela pega uma sacola e permite o acesso deles, que juntos seguem para o elevador. A suspeita da polícia é de que a ação tenha sido planejada em conjunto, porque eles conversam normalmente no hall de entrada. A gravação foi feita ontem, mesmo dia em que apartamentos no edifício foram roubados. Os presos são Gabriel Fernandes e Carla Santos, que é prima de Bruna. Os homens que aparecem nas imagens são suspeitos de outros crimes na região. Eles continuam foragidos. Ontem, o governo de São Paulo anunciou o atraso na entrega de estações da linha 5 Lilás do metrô. Hoje, mais um adiamento. A entrega das futuras estações São Paulo, Morumbi e Vila Sônia da linha 4, amarela, foi adiada novamente. O governo prevê que a entrega da primeira, prevista para o mês passado, seja feita em setembro deste ano e da segunda em 2020. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos disse que o consórcio responsável pela obra já foi autuado pelos atrasos. As obras da linha 4 começaram em 2004.
O setor de serviços aqui no Brasil recuou 3,8% em maio, na comparação com abril. Segundo o IBGE, foi o resultado negativo mais forte desde janeiro de 2011, influenciado pela greve dos caminhoneiros, que durou 11 dias no fim de maio. O setor de serviços representa 70% da composição do PIB. Em relação a maio de 2017, o volume de serviços também recuou 3,8%, a maior queda desde abril de 2017. Depois de críticas dentro do próprio governo, o ministro Carlos Marum, da Coordenação Política, anunciou que o Planalto vai agora revogar a medida provisória que transferiu parte do dinheiro das loterias federais para o Ministério da Segurança Pública. Assinada há apenas 2 dias pelo presidente Temer, a medida provisória 841 criou um sistema único de segurança pública, o SUSP. Um dos itens determinava o aporte de parte do dinheiro das loterias federais para o Ministério da Segurança Pública, que receberia verba extra de 800 milhões de reais em 2019, além dos 13 bilhões que já constam na previsão orçamentária do ano que vem. No dia seguinte à assinatura da MP, os ministros do Esporte, Leandro Cruz, e da Cultura, Sérgio Sá Leitão, emitiram nota na qual criticaram o texto, que, segundo eles, tiraria quase 80% dos recursos da loteria destinada às duas pastas, que têm os orçamentos entre os mais baixos da esplanada dos ministérios. Nos cálculos dos ministros, os 3% da loteria que são destinados atualmente a cada pasta cairiam para menos de 0,5%. Em café da manhã, hoje em Brasília, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, reconheceu a saia justa e disse que o governo decidiu revogar o texto e editar uma nova MP que garanta recursos à cultura e ao esporte, sem tirar os 800 milhões especiais da segurança pública. Mas, segundo Marum, a origem do dinheiro ainda não foi definida. Vamos encaminhar uma MP, certamente antes do retorno do Congresso aos trabalhos do segundo semestre, alterando a MP 841. Esta foi a forma, mais eficaz, segundo deliberação daqueles que participaram da reunião. Então, estamos garantindo para o esporte, para a cultura, a recomposição daqueles valores. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O primeiro turno da eleição é daqui a menos de 3 meses. E o que tem a ver a eleição com comentário de economia? Daqui em diante, quase tudo. Em resumo, o futuro da economia vai depender das candidaturas, dos programas de governo com chance de ganhar a eleição. Quanto mais se acreditar que o próximo presidente não vai arrumar as contas do governo, pior vai ser a situação. E o que é pior? O dólar ficar mais alto, o juro subir. Juro mais alto significa consumo e investimento mais baixo. E o que é um perigo? Um candidato que disser que o governo pode gastar mais logo de cara. Um candidato que não tiver um plano para conter o gasto da Previdência, que prometer aumento para servidores, que prometer imposto menor, o que é impossível pelos próximos anos. Enfim, vai ser um perigo todo candidato que fizer, como o Congresso nesta semana, aprovando projetos bomba de mais gastos. Quem vai estar de olho nisso e vai ter poder de influenciar dólar e juros? Quem tem dinheiro. Quem empresta para o governo? Grandes investidores. Mas também empresas vão estar ligadas no que dizem os programas dos candidatos. Por que vai se dar tanta importância às contas do governo? Porque o governo gasta muito mais do que arrecada e a dívida está subindo. Quanto maior a dívida pública, mais caro os credores cobram para emprestar ao governo. Simples assim. Assim, os juros sobem na economia inteira. Assim, o país cresce pouco, há menos emprego, consumo. As empresas investem menos. E com a economia fraca, se paga menos imposto. O governo fica mais quebrado. É um círculo vicioso. Logo, a vitória de um candidato que não apresentar um plano razoável de arrumar as contas do governo vai provocar tumulto financeiro. O país vai crescer menos não apenas neste ano, mas também no próximo. Todas as decisões maiores de investimento e de contratar pessoas estão à espera do que pode acontecer na eleição. Assim, por hora, o país não vai sair deste devagar quase parando, mas pode ficar pior com a vitória de ideias ruins na eleição. Eu saio de férias hoje. Espero voltar daqui a um mês com a notícia de que o país colocou a cabeça no lugar. Até lá e boa noite.
E domingo, às 11 da noite, o programa Hora do Voto recebe Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e pré-candidato à presidência da República pelo MDB. O programa é ancorado por Maria Lídia Flanoli, com participação do comentarista de economia, Vinícius Torres Freire. Sexta-feira 13. Aproveitando a superstição que a data inspira em muita gente, o Museu da Imagem e do Som, aqui em São Paulo, abriu hoje a exposição sobre a obra do mestre do suspense, Alfred Hitchcock. É por causa de cenas como essa, uma das mais famosas e, por que não, aterrorizantes do cinema, que este cara aqui ficou mundialmente conhecido. E hoje, em plena sexta-feira 13, a gente veio mergulhar no universo de Alfred Hitchcock. Logo de cara, o aviso: entre por sua conta e risco. E parece que muita gente assumiu o risco. Logo no primeiro ambiente, um teto inteirinho feito com facas. Na instalação de O Marido Era o Culpado, de 1936, um tic-tac apreensivo de relógios presos em gaiolas. Na montagem de Janela Indiscreta, referências ao voyeurismo típico desta obra-prima do diretor britânico. E na reprodução de Pássaros, a revoada angustiante presente na película dos anos 60, uma das mais importantes de Hitchcock. O passeio tem pouca luz e muita tensão. Outra característica dele, a maestria de provocar sustos sem violência explícita. A suspense, a intriga, faz com que o espectador vá pensando sobre a trama e, quer dizer, é um estilo Hitchcock. O visitante também vai encontrar objetos e documentos originais das filmagens e ainda imitações de figurinos. Mas a grande atração é a réplica do Bates Motel, cenário de Psicose, o maior sucesso de Hitchcock. E lá está ele, o próprio, na silhueta da janela. No banheiro, local de uma das cenas mais marcantes da história do cinema, o público vai encontrar surpresas que só uma visita real, tipicamente hitchcockiana, pode proporcionar. É muito rica a criatividade dele, né? Ele mistura elementos de psicanálise, literatura, é bem interessante, é mais do que suspense. Ah, e quem deixou para vir hoje, em plena sexta-feira 13, garante que não foi mera coincidência. Tomou muito susto ou não? Alguns, mas tá bem tranquilo, assim. Valeu a pena sexta-feira 13, hein? Valeu muito a pena. A mostra Hitchcock Bastidores do Suspense vai até o dia 21 de outubro nos Museus da Imagem e do Som, no Museu da Imagem e do Som, do meio-dia às 9 da noite. Os ingressos custam R$12. Hoje, sexta-feira 13, um dia especial, a exposição vira a madrugada até às 9 da noite de amanhã. Nesse frio, os moradores de rua reclamam que nem sempre conseguem vagas nos abrigos do centro da cidade. A repórter Carla Rodeiro está pertinho da Praça da Sé e traz os detalhes. Boa noite, Carla. Olá, boa noite. Olha, um dos abrigos onde as vagas se esgotaram na última madrugada é esse aqui, na Rua Riachuelo, no centro, com capacidade para 98 pessoas. Neste momento, a gente observa que há pessoas deitadas ali na calçada, com cobertores, já preparadas para dormir ali mesmo, porque a informação é que hoje também não tem vaga. Bem, o que a prefeitura diz é que quando um abrigo está lotado, o morador de rua é transferido numa van para um outro que tenha vaga. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas não querem se deslocar, não querem ir para muito longe da região central. Eu conversei com alguns moradores e confirmei isso. De qualquer forma, a orientação para o abrigo é que o morador de rua seja acolhido, que ele receba alguma refeição e que só depois seja encaminhado. Agora, isso, de acordo com o relato aqui, não está acontecendo.
Eu conversei com alguns moradores de rua e eles me disseram que esse abrigo aqui não fornece jantar, apenas almoço e café da tarde e com um sistema de distribuição de fichas, um número limitado. E a pessoa com quem eu conversei me disse que quando chegou esta tarde já não conseguiu a ficha para o café da tarde. Quando a temperatura ou a sensação térmica atinge 13 graus ou menos do que isso, aí a prefeitura diz que intensifica o atendimento à população de rua com assistentes sociais que percorrem as calçadas. Segundo a administração municipal, na última madrugada, quando fez 9 graus, 70 pessoas foram recolhidas aqui da região do centro e levadas para abrigos. É com vocês no estúdio. Bom, e céu bonito, limpo, cheio de estrelas como nós temos tido nos últimos dias, com poucas nuvens, significam frio. E parece que o céu vai continuar limpo e o tempo frio. E o ar também bastante seco, viu, Gamberini? Vamos ver agora com Luciana Magalhães mais detalhes da previsão do tempo. As madrugadas ainda serão frias no centro-sul do país, mas pelo menos as tardes terão temperaturas mais agradáveis neste fim de semana. Ainda há risco de geada nas serras gaúcha e catarinense, mas nas demais áreas brasileiras, temperaturas mais altas, com sol e com chuva passageira no litoral nordestino e pancadas fortes de chuva no norte do país. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas para amanhã. Olha, em Florianópolis, a máxima amanhã não passa dos 23 graus. Em Belo Horizonte, calor com máxima de 28, assim como Recife, que também terá máxima de 28 graus. E em Natal, amanhã faz até 29. Em São Paulo, o fim de semana está garantido em todo o estado. As madrugadas ainda serão mais frias, mas à tarde esquenta e o tempo fica firme e ensolarado. Mas olha, atenção para a umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo dos 30%. No centro-oeste, máxima amanhã de 30 graus em Votuporanga e de 29 em Araçatuba. Já no norte, máxima de 28 graus em Barretos e de 29 em Ribeirão Preto. E no litoral, temperaturas mais amenas, com máxima de 25 graus. Para a capital, os próximos dias serão ensolarados, secos e com temperatura em elevação durante a tarde. Neste sábado, aqui na capital, teremos mínima de 11 e máxima de 26. No domingo, faz mais calor, com máxima de até 27 graus. E na segunda-feira, máxima de 26 graus. Ex-assessor da Prefeitura de Campinas, Alexandre Corá Francisco, conhecido como Xandão, chegou a negociar espaço com o líder do PCC em troca da reeleição do prefeito Jonas Donizete, do PSB. O jornal O Estado de São Paulo teve acesso às transcrições dos grampos telefônicos da conversa entre Xandão e um líder do PCC. A conversa é de 2015 e o processo correu sob sigilo. Xandão, ex-assessor do prefeito, foi flagrado conversando com Marcelo dos Santos, o Kardec, um traficante apontado como responsável pela contabilidade do PCC no interior de São Paulo. Nas conversas, Xandão afirma que o prefeito precisava se reeleger para que o traficante ganhasse espaço e confiabilidade. Em outro trecho, o ex-assessor chega a prometer seu próprio cargo a Kardec. Xandão foi preso e exonerado em dezembro de 2015. Ele foi condenado a mais de 5 anos por organização criminosa em regime fechado e perdoado por indulto após cumprir parte da pena. O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, nega qualquer envolvimento e o GAECO não encontrou indícios de irregularidades relacionadas a ele. Esta semana, o jornal O Estado de São Paulo também teve acesso à denúncia da Operação Echelon, que apontou que quase 100 assassinatos cometidos no ano passado, dentro e fora de presídios em 3 estados brasileiros, foram ordenados pela cúpula da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. A Copa do Mundo termina domingo e mesmo longe da Rússia, o coração dos torcedores das duas finalistas já bate acelerado. Franceses e croatas que vivem aqui no Brasil dão seus palpites para o jogo no encontro que é a cara de São Paulo.
Este é um pedacinho da Croácia no Brasil, a Sociedade Croátia Sacra Paulistana, que fica no Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Ela foi fundada em 1957 com o objetivo de difundir e preservar as tradições e a cultura do país europeu. E aqui somos recebidos por seu Sime Deur, este simpático croata que escolheu o Brasil para viver. São 80 anos de idade, 60 deles em solo brasileiro. Eu estive no campo de refugiados da Itália e teve a oportunidade de receber o convite da Embaixada Brasileira em Nápoles. E eu aceitei de braço aberto porque já conheci o Brasil pelo futebol, pelo Didi, Pelé, Garrincha. A Croácia é um país novo. Em 1991, após um plebiscito, se separou da Iugoslávia e se tornou independente, mas permaneceu em guerra por disputas territoriais. Primeiro com a Iugoslávia e depois com a Sérvia. E só em 1995 conseguiu assegurar a paz. Uma nação que está em festa, assim como o seu Sime, que sonha com o primeiro título da seleção croata. Eu quero, lógico, como croata, que nós ganhamos para nós fazer festa. Mas já superamos de tudo, não foi favoritismo em nada, e chegamos para disputar primeiro lugar. No outro bairro da cidade, no Jardim América, nosso bate-papo é com o francês Ian Loulier, que tem uma loja de móveis infantis. Ian nasceu em Lyon e se casou com a Simone, que é brasileira. Há 8 anos o casal mora em São Paulo. Lyon é uma cidade média, sabe? Tem 1 milhão de habitantes. Para aqui é nada 1 milhão. Eu gostei também muito, tem um monte de bar, restaurantes. A vida e São Paulo não para nunca. Ian também está radiante com a seleção francesa. Confessa que no início não apostava muito nos jovens jogadores como Mbappé, mas agora a meta é a segunda estrela na camisa. Decidimos então reunir estes 2 torcedores para um bate-papo esportivo. E o lugar escolhido foi o estádio do Pacaembu, para a gente já entrar no clima. E é claro que essa conversa aqui não poderia ter um assunto diferente. É a final inédita da Copa do Mundo, Croácia contra a França. E é claro que o meu papel aqui é provocar um pouquinho e saber o que eles acham dessa grande final. Né, Sime? Quem ganha essa final da Copa do Mundo? Croácia, sem dúvida nenhuma. Por que te dá tanta certeza assim? Dá certeza porque temos o melhor time, mais experiente que a França. É isso mesmo, Ian? A Croácia leva essa. Eu acho que a gente vai aposentar o Modric. Ian fez questão de lembrar o ano de 1998, quando França e Croácia protagonizaram um jogo eletrizante pelas semifinais. Os franceses venceram a partida por 2-1 e depois se tornaram campeões mundiais em cima do Brasil. Eu acho que a experiência também do Thuram, que fez 2 gols, que ele nunca fez na carreira dele, nunca fez nenhum gol. Esse dia ele fez 2. Quem vai vencer o jogo só saberemos no domingo. Aqui foram horas de conversa que resultaram numa boa amizade. Que vença o melhor. E agora vamos às notícias sobre a final da Copa do Mundo com Estela Gontijo e Celso Cardoso. É, porque tá chegando a hora, domingo ao meio-dia, vai ser conhecido o novo campeão do mundo com a final da Copa do Mundo da Rússia entre França e Croácia. Boa noite, Celso. Boa noite, Stella. De um lado, um dos gigantes do futebol mundial, de outro, uma surpresa. Dissidente de uma das potências do planeta bola, a ex-Iugoslávia, conhecida como os brasileiros da Europa, quando o assunto é futebol. Do lado francês, velocidade e juventude são os trunfos para a conquista do segundo título de campeão do mundo. Griezmann e Mbappé são os principais destaques da final da Copa. Faltando 2 dias para a grande final da Copa do Mundo entre França e Croácia, o atacante francês Antoine Griezmann não demonstrou nem um pouco de nervosismo durante a coletiva de imprensa. O jogador, inclusive, aproveitou a oportunidade para responder às críticas do goleiro belga Courtois, derrotado na semifinal e que acusou os azuis de não jogarem bonito.
Courtois jogou no Atlético de Madrid. Foi campeão espanhol. No Chelsea, ele acha que joga o jogo do Barcelona? Não. Nós não nos importamos com a forma de como ganhamos. Nós ganhamos. Ao lado do menino de ouro Mbappé, Griezmann é um dos candidatos franceses a vencer a bola de ouro de melhor jogador da Copa do Mundo. No entanto, ele deixa claro que isto é secundário. Bola de ouro ou não, eu não me importo nem um pouco. Eu quero ganhar a Copa do Mundo e vou fazer de tudo para isso. Deixar tudo no campo para conseguir. Sobre os adversários da decisão de domingo, Griezmann preferiu ser econômico nas palavras. Não quero falar muito sobre os oponentes. Precisamos estar prontos. Sabemos o que nos espera, que será complicado, por causa dos jogadores que eles têm. Mas precisamos focar nas nossas táticas e no que somos. Se tudo der certo, os franceses esperam sair de campo no domingo como saíram desta entrevista. A Croácia se considera a azarona dessa Copa e o próprio técnico chamou de milagre a classificação do time para a final. O que podemos esperar dos croatas domingo, Celso? Bom, Estela, a repetição do que vimos até aqui na Copa do Mundo. Um time coeso, disciplinado e com grande capacidade de criação, tendo como grande maestro, o meio-campista do Real Madrid, Luka Modric. Embora Modric seja candidato ao prêmio de melhor da Copa, a força croata tem tudo a ver com o conjunto comandado pelo técnico Dalic. Zlatko Dalic não era a primeira nem a segunda opção para dirigir a Croácia. Quando assumiu o cargo em outubro do ano passado, a seleção estava na repescagem das eliminatórias europeias. A classificação para a Copa veio somente depois de eliminar a Grécia. 9 meses depois, Dalic pode alcançar o maior objetivo de um técnico de futebol. Amigo, o mundo dá voltas. E agora o último desafio dele será parar a toda poderosa França. Não é fácil se defender quando tem pela frente contra-ataques e transições rápidas, principalmente de Griezmann e Mbappé. Mas temos o nosso jeito de jogar, nossas qualidades, uma entrega muito grande. Dalic falou também sobre uma particularidade que esse Mundial trouxe. Dessa vez, o conjunto se sobressaiu ao talento individual. Para mim, o Messi é o melhor jogador do mundo. O Neymar já está muito perto dele. Mas as equipes que, de certa forma, dependem desses jogadores foram para casa mais cedo. Os times que foram compactos, unidos, que tinham que provar algo a mais, permaneceram na Copa. Para fechar, o treinador croata foi muito sincero ao dizer como está se sentindo para essa final. Olha só. Argentina, Brasil, Alemanha, Portugal, nenhum deles está na decisão. A Croácia está. Tenho certeza que não éramos favoritos a vencer. Em muitos aspectos, somos um milagre. Não há como fugir disso. Só espero que esse milagre dure o maior tempo possível. De um lado, os croatas, que já fizeram história nessa Copa. Do outro lado, a França, que quer manter a concentração. E não tem nada disso que já ganhou, Eles querem seguir e continuam falando, temos mais um jogo apesar do favoritismo, Mas o favoritismo francês, ele é inegável e por algumas razões. Camisa, time, qualidade do individual de cada jogador, descanso, Tem um dia a mais de descanso e praticamente um jogo a menos de descanso. Mas final de Copa do Mundo tem todos os ingredientes que motivam os atletas. A expectativa é de um grande jogo, apesar do favoritismo francês. História para a Croácia não é chegar à final, é ganhar a Copa. Isso aí. Antes da final do domingo, neste sábado, a Bélgica enfrenta a Inglaterra na decisão pelo terceiro lugar da Copa. Ficar na terceira colocação tem algum efeito prático para as seleções, será? Tem sim, ele pode até falar de premiação daqui a pouquinho, mas especialmente para a Bélgica, que era uma das favoritas para a conquista da taça. É uma maneira honrosa de terminar a Copa do Mundo. A decisão terceiro lugar acontece amanhã, às 11 horas da manhã, na Arena Zenit, em São Petersburgo. Antes da viagem para São Petersburgo, local do jogo deste sábado, que vale o terceiro lugar, a Bélgica fez os últimos ajustes para encarar a Inglaterra. A equipe deve ir com força máxima e a expectativa é a de melhorar o desempenho em Copas, já que os Red Devils ficaram na quarta posição no Mundial de 86. Aniversariante do dia, o técnico Roberto Martínez, que completou 45 anos, já sabe o que quer de presente. Queremos vencer?
Quando você termina um campeonato, você leva a sensação do último jogo. E nós sabemos disso, estamos cientes. Nós estamos trabalhando há um mês e chegamos ao dia 13 de junho. Tem sido uma experiência maravilhosa. Todos se apresentaram de uma forma incrível. Do lado inglês, a eliminação para a Croácia ainda incomoda, mas todos sabem da importância de superar este momento e de dar uma resposta àqueles que apoiaram muito o English Team. O técnico Gareth Southgate falou sobre este período após a queda na semifinal. Emocionalmente, alguns dias muito difíceis, mas eu tenho que dizer que os jogadores são incríveis. Eles estão com um prazer imenso em trabalhar. A energia deles esta manhã, o desejo de terminar bem o Mundial. Sentimos que devemos isso tanto a nós como ao nosso torcedor. Bom, teremos a Bélgica novamente em campo, um futebol bonito que jogou muito bem nessa Copa, né, Celso? Será que é superior à Inglaterra? Sem dúvida, é superior sim, já ganhou inclusive da Inglaterra na primeira fase, tudo bem que eram times reservas. Tem uma premiação em jogo também, mas não creio que isso afete. A FIFA paga 24 milhões de dólares ao terceiro colocado e 22 milhões de dólares ao quarto colocado. Esse dinheiro é destinado às federações, as federações podem ou não repassar para os jogadores, mas os belgas pelo menos já têm uma premiação estipulada. Então, se ficar em terceiro lugar, a Federação Belga vai pagar 313 mil euros para cada atleta, ou seja, algo em torno de 1 milhão e 200 mil reais. Então vale a pena. São milionários, mas né, é uma graninha a mais, dá para fazer a feira. Tá certo. Muito obrigada. Boa noite. Viu? Uma boa noite. Com você, Gamberini. Em Londres, milhares de manifestantes protestaram contra a visita do presidente Trump. No seu primeiro dia de visita ao Reino Unido, o presidente americano criou mais uma polêmica internacional, desta vez com a primeira-ministra Theresa May. Antes do encontro com May, Trump afirmou que a saída do Reino Unido da União Europeia pode matar a possibilidade de um acordo de livre comércio entre Reino Unido e os Estados Unidos. Apesar dos planos de desligamento, May espera manter laços estreitos com a Europa, o que tem gerado desgastes e já derrubou 2 ministros na semana passada. Na reunião de hoje, Trump afirmou que os 2 países provavelmente nunca tiveram uma relação melhor e que o relacionamento entre Washington e Londres é muito forte. Após a reunião com May, Trump foi para o castelo de Windsor para tomar o chá das 5 com a rainha Elizabeth. Com os principais eventos marcados para fora de Londres, Trump tenta evitar os protestos na capital. Hoje de manhã, manifestantes na frente do parlamento inflaram um balão que representa Trump como um bebê laranja de fraldas e com o celular na mão. Nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça indiciou hoje 12 russos acusados de interferência nas eleições americanas. O ex-chefe do FBI, promotor especial Robert Mueller, indiciou integrantes da inteligência militar da Rússia por conspiração. De acordo com as investigações, o grupo foi responsável por hackear as redes de computador do Partido Democrata e da campanha da então concorrente de Trump, Hillary Clinton. Desde a eleição de Trump, em 2016, Mueller investiga se houve colaboração entre a Rússia e o Partido Republicano para influenciar a opinião pública americana nas redes sociais, garantindo a vitória ao republicano. Flávio Rocha, dono da rede de varejo Riachuelo, desistiu da corrida à presidência da República. A pré-candidatura durou pouco mais de 3 meses. O PRB lançou Rocha como presidenciável no dia 27 de março. Em nota, o partido afirmou que é necessária a união das forças de centro num único projeto. Nas pesquisas da Datafolha, Flávio Rocha tinha 1% das intenções de voto. Com a desistência dele, as ações da Guararapes, dona da Riachuelo, subiram na Bolsa de São Paulo e fecharam em alta de 9,34%. Flávio Rocha vai retomar o cargo de presidente da rede de varejo dentro de 10 dias. A disposição do PCdoB em participar de uma frente de partidos de esquerda é o tema da entrevista do dia, com Maria Lídia Flandoli. Em entrevista, o deputado federal Orlando Silva, líder do PCdoB na Câmara Federal, ele já foi ministro do Esporte e também vereador na capital paulista. Atualmente, Orlando Silva é presidente do Diretório Estadual do PCdoB de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Bom, começando com essa notícia hoje,
da desistência do candidato do PRB à presidência, Flávio Rocha. Foi uma surpresa ou era isso mesmo que estava sendo esperado por vocês? Eu imagino que sim. Nos anos 50... Que sim o quê? Sim, era esperado a desistência do Flávio Rocha. Nos anos 50, Maria Lídia, havia um jogador de futebol muito importante chamado Didi. E o Didi tinha uma frase famosa. Didi falava, treino é treino e jogo é jogo. A impressão que eu tenho é que está acabando a fase de treinos e começando a fase dos jogos de verdade. Portanto, daqui até o dia 5 de agosto, provavelmente o cenário ficará mais claro, com menos candidaturas disputando a presidência da República. Bom, essa é a expectativa. Agora vamos falar do PCdoB, que tem uma candidata que é muito empática, que se dá bem com os partidos de esquerda e também entre os partidos de esquerda há uma articulação, pedindo unidade, pedindo uma união, que seja apoiado aquele candidato com mais chance de vitória. Manuela Dávila, candidata do seu partido, tem chance? Veja, se nós tivermos a união de todos os partidos de esquerda, é possível que a Manuela seja um dos nomes. Se não tivermos essa união, é possível que a Manuela continue candidata, como outros partidos terão candidatos. A possibilidade dela desistir, como ela mesma já declarou num dado momento, que ela teria essa abertura, permanece? Ela nunca falou em desistir. Ela falou na importância de ter uma união maior no Brasil e que ela não seria o impedimento para que houvesse uma união. Porque, veja, se você acredita que é necessário unir forças pelo Brasil e fala que tem que unir forças em torno de mim, você não vai admitir uma união de verdade. Por isso que ela foi muito gentil quando falou que não seria um óbice a uma união maior. Mas o que eu vejo é que os partidos têm afirmado as suas candidaturas no campo da esquerda. Isso me faz crer que a alternativa de Manuela, que aliás corre o risco de ser a única mulher a disputar as eleições, porque a candidatura da Marina tem muitas dificuldades, a candidatura da Manuela é um sopro de novidade num cenário político brasileiro completamente ultrapassado, desgastado. E eu creio que a Manuela é a boa nova que a política brasileira traz nesse momento. Bom, falando em boa nova, existe aí uma especulação que Manuela possa ser a vice de Lula ou do nome que ele indicar. Tem fundamento essa informação? Olha, ninguém é candidato a vice. A Manuela é candidata a presidente da República. Agora, evidentemente que nós dialogamos com o PT, nós dialogamos com o PDT, com o Ciro Gomes, com o Lula, e nós temos que maturar e encontrar saída. A posição do PCdoB, é de, quando ofereceu o nome da Manuela Dávila, é para ter um nome no debate político que apresentasse uma discussão qualificada sobre saídas para a crise do Brasil. Nós acreditamos que, inclusive, é necessário refletir sobre unir mais gente, mais até do que a esquerda, porque a crise brasileira é muito grave. E sair dessa crise econômica, política e institucional vai ser necessário muita gente junta, comprometida com a democracia e com o Brasil. E Ciro Gomes? Ciro Gomes é reconhecido pelo PCdoB como um nome representativo da esquerda? Ciro Gomes é muito querido no PCdoB. Todos nós respeitamos, foi prefeito, governador, ministro da Fazenda, deputado, é um dos homens públicos mais preparados do Brasil. Seguramente, presidente da República seria um bom presidente da República. A fase é de entendimentos. Nós temos conversado sistematicamente com o PT, com o PDT, temos conversado com outras forças políticas, sempre sinalizando que é necessário fixar uma agenda. O desemprego no Brasil é muito grande. É necessário que a economia volte a crescer, a gerar emprego. A capacidade do investimento do Estado brasileiro é mínima. E sem o Estado indutor do investimento, nós temos tido dificuldade na retomada do crescimento econômico. Portanto, a posição do PCdoB é tentar construir uma agenda e que espero que o debate eleitoral sirva para construir uma agenda que ofereça uma saída para a crise do Brasil e melhore as condições de vida do nosso povo. Deputado, eu vi uma declaração sua num evento promovido pela CNI que Jair Bolsonaro é o novo fantoche da elite brasileira. O que o senhor quis dizer com isso? É porque ele próprio, Jair Bolsonaro, diz que não tem ideia sobre nada. Quando ele participou de um debate, ele falou, veja, sobre a economia, fala com Paulo Guedes, sobre a educação, fala com outro assessor. Não é possível que uma pessoa seja candidata a presidente da República sem ter nenhuma ideia na cabeça, sem ter nenhum pensamento próprio, apenas estimula a polarização, vai de cidade em cidade atacando o líder A, atacando o líder B.
A impressão que eu tenho é que tem gente muito poderosa que estimula o crescimento desse sujeito, até porque aparentemente ele tem um aparato na rede social muito forte, e estimula para que ele ocupe um espaço na cena política brasileira, e como ele não tem nenhum conteúdo, ele seria uma forma para qualquer conteúdo, já que ele já se autoproclamou como incapaz de debater a economia. Como pode presidir um país alguém que não consegue fazer uma análise da conjuntura econômica da nação? Agora, o que explica, então, segundo esse seu olhar, o desempenho da candidatura de Jair Bolsonaro nas pesquisas de preferência de votos? O Jair Bolsonaro é aquele candidato cacareco. Lembra quando tinha a vontade da população de manifestar um protesto, uma indignação, e escolhia uma caricatura e votava nessa caricatura, na época que o voto era escrito. Muitas pessoas escreviam o nome de um personagem como forma de protestar. Jair Bolsonaro é um pouco isso, é um candidato cacareco. O perigoso é que ele tem um discurso que estimula o ódio, a radicalização, uma polarização que não serve ao Brasil. O que ele falou de Vladimir Herzog é uma provocação à democracia brasileira. Eu nem vou repetir aqui que não merece, mas quem conhece a história do Brasil sabe a dor que foi para a democracia brasileira perder Vlado naquelas condições. Ouvir uma provocação de um sujeito que se coloca como candidato a presidente é repugnante, é a minha sensação. Por isso que eu considero que é uma caricatura e a minha impressão é que ele vai derreter na medida em que avance a campanha eleitoral. Porque cada vez que ele abrir a boca vai perder votos e as pessoas, ele não vai poder se esconder durante todo o processo eleitoral. Bom, eu quero a sua opinião agora, para encerrar a nossa entrevista, sobre aquele vai e vem das decisões judiciais no último domingo sobre o pedido de habeas corpus para a libertação de Lula. De tudo aquilo que aconteceu, que acabou resultando numa decisão do Superior Tribunal de Justiça de que Lula fica na cadeia, Lula sai enfraquecido politicamente ou mais forte de todo esse imbróglio? Olha, a minha impressão é que ficou claro que há um processo seletivo, um processo político, e o Lula é preso porque ele tem liderança política para se reeleger presidente da República. Eu considero que um juiz de primeira instância, seja ele Sérgio Moro, seja ele quem for, não pode descumprir uma decisão de um tribunal. Houve quebra de hierarquia e isso é violar a lei do Estado Democrático de Direito do Brasil. E politicamente, como é que Lula sai disso? Eu creio que a narrativa do PT saiu fortalecida, de que houve um golpe e de que Lula é um preso político, que há seleção contra o PT no processo judicial do qual Lula é vítima. Agradeço muito, deputado. Uma boa noite. Muito obrigado, boa noite. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Boa noite e até segunda. Neste domingo 11 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o pré-candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles.